Oi, sétimo ano, tudo bem? Como estão aí na quarentena? Estão resolvendo as atividades? Estão estudando, se organizando, vendo o melhor tempo para você ir para o seu momento de estudo? Hoje nós vamos continuar nossas aulas. Vamos trazer aqui o tema dos pronomes, que na aula passada nós ficamos só com a tela que trazia a classificação dos pronomes, o conceito de classificação, e eu passei as atividades para vocês resolverem, não foi isso? Então vamos pegar aí o nosso livro para ver as atividades resolvidas, que aí o vídeo de hoje começa com a correção dessas atividades. E aí nós vamos ver a parte da estrutura das orações. Tem uma novidade nessa semana, que esse vídeo vai valer por 2 semanas. Aqui também está sendo enviada a avaliação parcial, lá por atividade no ProESC, para você resolver. No decorrer do vídeo eu vou explicar isso, tá certo? Vamos começar aqui com a nossa atividade de revisão. Todo mundo pega o seu livro aí, a unidade 4, página 12. Nós comentamos na aula passada sobre os pronomes, fizemos a leitura da classificação dos pronomes, então peguem aí a página 12 e a caneta para fazer as correções. Eu pedi para vocês lerem os textos em casa, então nós vamos só apenas comentar para passar para as atividades. O primeiro texto que nós temos aí, foi passado, na página 12, o Brasil pelos olhos de 9 crianças refugiadas que vivem em São Paulo. Então, aqui, a pessoa que escreveu essa notícia de São Paulo para a BBC Brasil no dia 12 de outubro de 2016. Quando viviam em seus países, Haiti, Síria, Arábia Saudita e Congo, o cotidiano deles era bem diferente, mas hoje esses meninos e meninas que são refugiados em São Paulo têm muito em comum. Comem arroz e feijão, gostam da liberdade que tem no Brasil e jogam futebol ou queimada na escola. Para resolver as questões dessa atividade aí, a gente trouxe o destaque aqui para os pronomes pessoais do caso reto, que é o que a gente vai utilizar na questão que foi passada para vocês resolverem. Então, fazendo aqui um lembrete, uma revisão dos pronomes, nós temos os grupos aqui. Os pronomes pessoais do caso reto, nós já comentamos, já vimos esses pronomes o ano passado, no primeiro bimestre também. Eles são as pessoas do discurso. Discurso são as falas, né? Quem são as pessoas que participam do ato do discurso? Então, nós temos aqui no singular, a primeira pessoa quem fala é o eu. A segunda pessoa é com quem se fala, quem é o tu. A terceira pessoa é de quem ou que se fala, ele. No plural, a primeira pessoa é o nós, a segunda pessoa é o vós e a terceira pessoa é eles ou elas. A gente sabe que aqui você pode inserir o ela, também ele ou ela, e aqui embaixo eles ou elas. E aqui no tu, também as pessoas já estão inserindo no lugar do tu, você usa também o você. O você, apesar de ele ser pronome de tratamento, ele já está, sim, sendo usado como um pronome pessoal para substituir o tu. E aqui no lugar do vós, o vocês. Mas nós já estudamos que o você, ele substitui o tu, mas na hora de usar o verbo, ele usa o verbo de terceira pessoa. Por exemplo, você trouxe o trabalho, uma pergunta, ele trouxe o trabalho, então ele acaba utilizando o mesmo verbo que a terceira pessoa utiliza. Então, vamos ver aí a atividade. Considere o título e responda. O título daquela notícia vista há pouco. Qual é o assunto desse texto? Vamos conferir aí o gabarito. Qual é o assunto? As impressões de crianças refugiadas sobre o Brasil. Então, quais são as impressões que elas têm sobre o Brasil? Questão 23. Nesse trecho inicial, há palavras e expressões que interligam informações do texto. Avalie as afirmações a esse respeito e assinale a incorreta. Então, qual é a incorreta?
na questão 23. A informação incorreta é a segunda. Vamos ver aqui. O cotidiano deles era bem diferente. A palavra deles poderia ser substituída por dos países. Será que esse deles é dos países ou é das crianças? Esse deles aí refere-se a crianças ou é a países? Não é a países, né? Então, a quem ele refere-se? A esses meninos e meninas, o deles. Essa é a incorreta. Por que as outras estão corretas? Aqui eu digo, pode-se afirmar que as crianças ouvidas pela reportagem vieram do Haiti, da Síria, da Arábia Saudita e do Congo em razão do uso da expressão seus países, ou seja, países das crianças. Então, quando se fala em seus países, dá para entender que se referiu aos países das crianças, não é isso? Por isso está correta. O trecho esses meninos e meninas refere-se ao grupo das crianças refugiadas, correto também. A expressão esses meninos e meninas liga-se a crianças, fazendo a coesão entre o primeiro parágrafo do texto e seu título, correto. Então, qual é a incorreta? É dizer que esse deles aqui refere-se a dos países. Não, refere-se a esses meninos e meninas. Então, quem marcou aí a segunda opção, voltando aqui, quem marcou aí a letra B, aliás, não tem letra aqui, a segunda opção é essa que é a incorreta, certo? Passando aí. A questão 24, ainda na página 13 do livro didático. O sujeito da oração comem arroz e feijão está oculto. Se você observar só aqui, comem arroz e feijão, não está aparecendo. Nós já falamos o que é o sujeito oculto, nós já estudamos. Ele não aparece na oração, mas ele pode ser entendido pelo verbo. Você vai reescrever a oração inserindo adequadamente uma das palavras abaixo. Qual seria desses pronomes aqui? Aqui também fala dos pronomes pessoais do caso reto, os pronomes pessoais que podem ocupar a posição de sujeito das orações. Como você estudará nas páginas seguintes, são chamados de pronomes pessoais do caso reto, porque eu posso substituir o nome dos meninos por eles. Eles entregaram o livro para mim. Aqui eu poderia colocar o nome de quem entregou o livro. Então, o eles também pode servir como sujeito. Vamos conferir o gabarito aí da letra A da questão 24. Eles comem arroz e feijão. Então, se você usou o eles aqui e escreveu aqui eles comem arroz e feijão, está correto. Você selecionou um pronome para sujeito da oração. Esse pronome substitui que expressão anterior? Então, confiram aí o gabarito. Substitui a expressão esses meninos e meninas. Quando você colocou o eles, você substituiu esses meninos e meninas. Letra C. Ainda na página 13. Na frase reescrita, o pronome indica que a ação de comer é realizada por quem? Aqui fala novamente das pessoas do discurso, que a gente já comentou lá. Primeira pessoa quem fala, no caso eu. Segunda pessoa com quem se fala é o tu ou o você, né? Quando se coloca o pronome de tratamento. A terceira pessoa de quem se fala ou do que se fala. E você observa a cena aqui, olha, o lobo olhou. Então, o lobo olhou. Observe a cena, indica as três pessoas do discurso. Aqui seria para você fazer um comentário. Quais seriam as três pessoas do discurso? Completando aqui. O pronome indica que a ação de comer é realizada por quem? Aquele que fala? Aqueles com quem se fala? Aqueles de quem se fala? Vamos conferir aqui. Aquele ou aqueles de quem se fala. Na letra C. Se você marcou essa opção aí, está correta. Entenderam? Agora, o próximo trecho. Você tem aqui, olha. Vamos falar dos referentes. No Brasil é melhor porque não tem guerra. Exuma Síria Rita Youssef, de 8 anos, refugiada há quase 3 anos. Ela foi uma desses novos brasileiros que conversaram com a reportagem da BBC Brasil em bairros de São Paulo, onde vivem. Eles fazem parte, então, novos brasileiros,
foi substituído por eles. Eles fazem parte de uma estatística que não para de crescer. Segundo a ONU, em 2015, o número de refugiados no mundo ultrapassou 60 milhões, um recorde histórico desde a Segunda Guerra Mundial. Desse número, que número? Ó, está se referindo aqui número. 60 milhões, não é isso? Desse número, quase metade são crianças, cerca de 28 milhões, conforme dados do Unicef, o Fundo da ONU para a Educação e Infância. Continuando aqui o texto. No Brasil, o Comitê Nacional para Refugiados afirma que o número de solicitações de refúgio humanitário cresceu quase 3.000% no intervalo entre 2010 e 2015. Todos enfrentam ou enfrentaram vários novos desafios, como a língua, a adaptação, a nova cultura e a falta de acesso a uma política educacional que atenda melhor as crianças refugiadas. Você tem aí na continuação da página 14. Vocês estão acompanhando aí? Aqui fala o box, está explicando pronomes e coesão. Na aula passada nós falamos que quem determina a coesão dentro das frases, dentro da notícia e dentro dos textos, seja ele notícia ou reportagem ou qualquer outro texto, os pronomes eles são uma classe que também faz a coesão dentro desses textos. Qual a importância dos pronomes no texto? Eles retomam palavras, expressões, ideias, informações, promovendo a continuidade do texto. Dessa forma, as ideias não ficam soltas, mas formam uma unidade em virtude da coesão criada pelos pronomes. Vamos lá para as questões. Estão corrigindo aí? Sobre o trecho lido, responda às questões seguintes. Letra A. Por que o repórter se refere às crianças refugiadas como novos brasileiros? O que vocês responderam? Vamos conferir? Se você respondeu com o mesmo sentido dessa resposta aqui, vai estar correto. Observem aí. Além de as crianças imigrantes estarem se adaptando ao país, adquirindo hábitos locais, elas fazem parte da população, por isso que são vistas como novos brasileiros. Não é isso? Letra B. Conforme o exemplo, relacione os sintagmas destacados no texto ao seu referente. Então, nós vimos aqui os referentes lá. O pronome refere-se a 60 milhões no segundo parágrafo do fragmento. Entendido? Voltando lá. Ó. Desse número são o quê? 60 milhões, certo? Então, o pronome refere-se a 60 milhões no segundo parágrafo do fragmento. Esse pronome aqui é todos. A letra C. Ela foi uma desses novos brasileiros que conversaram com a reportagem, de quem o autor do texto fala ao utilizar a palavra ela. De quem que ele fala? Confiram a resposta, da Síria, Ritag e Youssef. Certo? Corrigiram? Leia mais um trecho da reportagem. Continuando aí na página 14 ainda. As pessoas lá eram mais. Então você tem aqui, olha, os irmãos Zain, de 11 anos, e Assad, de 12 anos, e as irmãs Warda, de 11 anos, e Sheza, de 15 anos, viviam bem com os pais em Riad, capital da Arábia Saudita, quando a perseguição religiosa mudou suas vidas. A família cristã de origem paquistanesa começou a ser ameaçada por extremistas após o envolvimento do filho mais velho, Shanzi, de 18 anos, com a menina muçulmana. Lá, esse tipo de atitude pode ser penalizada com a morte dos grupos radicais locais. Para sobreviver, a única solução encontrada pelo pai, Ijaz Masih, foi se mudar para o Brasil, o único país que lhes ofereceu um visto. Hoje eles vivem em um abrigo, uma antiga escola primária, sob auxílio da igreja presbiteriana no bairro da Penha, em São Paulo. Vivendo há pouco mais de 2 meses no Brasil, ainda se comunicando apenas em inglês, eles ficam sérios quando falam sobre o que viveram em Riad, capital da Arábia Saudita. As pessoas de lá eram mais. Então, observem aqui, dessa fala aqui que surgiu o título.
Diz o pequeno Zain. A irmã mais velha, Chesa, afirma que é um alívio estar no Brasil. Começaram a nos tratar de modo diferente quando descobriram que éramos cristãos. A questão 26. Releia este trecho. O único país que lhes ofereceu um visto. A expressão o único país refere-se a que país já mencionado no texto? Qual é o único país, pessoal? Brasil, não é isso? Certo, então corrijam aí. A quem se refere o pronome lhes? A quem é? Aos irmãos Zain, Assad, Warda, Sheza e a seus pais. Confiram aí. Acertaram? Letra C. O pronome lhes relaciona aqueles, o quê? Que falam, com o que se fala ou de quem se fala. Lhes é de quem se fala. Letra D. Reescreva esta frase, substituindo os termos destacados pelos respectivos referentes. O único país, observem a frase aqui, o único país que lhes ofereceu um visto. Então, você aqui, olha, colocar o referente. Quem é o único país? O Brasil. Você deveria colocar aqui, o Brasil ofereceu um visto e esse lhes substitui quem? Aos irmãos Zain, Assad, Warda, Sheza e a seus pais. Que você deveria completar aqui. Entendido? Em relação à frase reescrita, identifique quem é o sujeito. O Brasil. Você colocou aqui, então ele ficou como sujeito. Quem são os complementos verbais? Um visto e aos irmãos, porque eles vão complementar o verbo ofereceu. Não é isso? Oferecer um visto aos irmãos Zain, Assad, Warda, Sheza e a seus pais. Correto? Considerando sua resposta ao item anterior, a função sintática de lhes é o quê? Lhes é o quê? Um complemento verbal. Você observa aqui que está complementando o verbo. Lhes ofereceu. Também pode ser colocado ofereceu-lhes. Então, ele é um complemento verbal, está próximo ao verbo, complementando o sentido desse verbo. Entendido? Releia a frase: começaram a nos tratar diferente quando descobriram que éramos cristãos. Por que no texto essa frase está entre aspas? O que vocês colocaram? Confiram aí se acertaram, porque é a reprodução de um depoimento, é a fala de uma das crianças, a Chesa. Você está vendo aí que é um depoimento dela. A quem se refere o pronome nos em destaque? Nos, quem são? A quem são? Aos irmãos, Zain, Assad, Warda, Sheza e a seus pais. Esse pronome faz referência àqueles que falam, com quem se fala ou de quem se fala? Que falam, porque o nos refere-se a nós, não é isso? Que falam. Qual é a função sintática de nos? Também vai ser complemento verbal. Você observa aqui, olha, está servindo para complementar o verbo, nos tratar. Lá em cima na frase, olha, nos tratar, completa o verbo. Por isso que é complemento verbal. Questão 28. Observe uma frase do texto e sua reescrita. Você tem aqui o texto original. A irmã mais velha, Chesa, afirma que é um alívio estar no Brasil. Olha aqui o texto reescrito. A irmã mais velha, Chesa, afirma à repórter que é um alívio estar no Brasil. Grifem aí qual foi o acréscimo que teve aqui no texto reescrito. A repórter. A pergunta, letra A. Qual é o sujeito de ambas as frases? A irmã mais velha, é isso? A irmã mais velha, olha. Não precisa colocar o nome dela. Quem colocou também está certo, mas não tem necessidade de colocar porque é um termo intercalado. Entendido? Que informação foi acrescentada na reescrita? Qual é a informação? A informação acrescentada é a quem a irmã mais velha conta a sua história. Você observa aqui. Acrescentou a quem ela conta? A repórter, certo? Qual é a função sintática de a repórter? O que será? Complemento verbal também. Vamos voltar lá para você observar.
Ó, está completando o sentido do verbo. Afirma a quem? A repórter. Então, serve como complemento verbal aqui, complementando este verbo afirma. Complemento verbal. Letra D. Reescreva esse trecho trocando a repórter por um dos pronomes presentes no quadro a seguir. Qual é o pronome que você vai colocar aqui? A irmã mais velha, a Chesa, afirma-lhe que é um alívio estar no Brasil. Você coloca com o hífen, afirma-lhe. Você escolheu daqui. O correto é usar o lhe, o pronome oblíquo. Aqui os pronomes pessoais oblíquos são esses pronomes aqui que nós vimos na aula passada, olha. Oblíquo, eles fazem concordância com os pronomes pessoais retos. Então, vamos ver aqui. Quem combina com o pronome me? Vão falando junto comigo aí no outro lado da tela, né? Aqui você tem o me, é a combinação do eu, né? O eu, ele faz referência ao me. O me, ele combina com o eu também. Porque eu me comporto bem, é para mim. Aí você faz referência ao eu. Esse nus aqui, a referência dele é de quem? Do nós, não é isso? O te e o ti é do tu. O vos é do vós. Esse o e esse a e esse lhe é do ele ou ela. E os, as, lhes, se e si, esses aqui todos aqui é no singular, ele ou ela. Aqui é no plural, eles ou elas. E aqui eu posso usar tanto para o singular quanto para o plural, no ele ou ela, ou eles ou elas. Entendido? O pronome que você inseriu no texto mantém a mesma função sintática do termo a repórter? Sim. A substituição de um termo pelo pronome equivalente não altera a função sintática desse termo. Perguntou se ia alterar a função sintática. Não, não alterou. Afirma-lhe. Então, esse lhe é quem? A repórter. Vamos só conferir aqui. São pronomes pessoais que ocupam a posição de complemento do verbo. Que flores lindas você as trouxe para mim? Então, esse as aqui faz referência a quem? As flores. Esse mim é o eu. É isso? São complementos verbais. Avançando aí. Bom, agora aqui eu quero que vocês peguem o livro para resolver junto comigo. Ela é uma atividade para ser resolvida nesse momento. Ela vai ser comentada e resolvida nesse momento. Até a tela anterior foi o dever de casa, agora você vai fazer junto comigo. Vamos pegar aí na página 19 o exercício 36. Localizem aí. Página 19, todo mundo já localizando. Página 19, exercício 36, vai falar da estrutura da oração. Nós já estudamos a estrutura, quando você tem ordem direta ou ordem direta ou indireta. Acompanhe aí a atividade. Releia esta frase de um dos textos lidos neste capítulo e assinale a afirmativa falsa. Ana já fez amigos na escola e convive bem com as crianças brasileiras. Afirmativa falsa. Na frase há duas orações unidas pela palavra e. Aqui é correto. Está vendo? Duas orações. Aqui você tem o primeiro verbo, aqui você tem o segundo. Então, são duas orações. Estão unidas pela palavra e, que no caso é uma conjunção. É correto, mas é para colocar a falsa. Aqui já está marcado. Vamos saber por que ela é falsa. Os sintagmas Ana e crianças brasileiras são o sujeito de cada oração. Então, você tem aqui Ana, é o sujeito da primeira, mas Ana continua sendo o sujeito da segunda. A oração ela só foi desmembrada. Eu poderia dizer, Ana fez amigos na escola, Ana convive bem com as crianças brasileiras. Então, o sujeito acaba sendo Ana nas duas, e não crianças brasileiras na segunda. Por isso que é essa a falsa, certo? Nas frases, os verbos fazer e conviver são transitivos, ou seja, exigem um complemento. Nós já estudamos no primeiro bimestre, nas aulas presenciais, o que são os verbos transitivos.
Então, aqui eu estou, olha, fazer. Fazer o quê? Ele exige um complemento. Conviver. Conviver com quem? Então, ele exige complemento. Ele é um verbo transitivo. Tem como complemento amigos. Fazer amigos. Ó, precisou desse complemento. Convive tem como complemento com as crianças brasileiras, esse conviver aí. Então, ele precisa do complemento. E o verbo que precisa de complemento, eles são transitivos. Essa está correta. Portanto, a falsa é a letra B. Façam aí, junto comigo. A próxima. Aí, você já sabe que o verbo, acompanhe no livro de vocês para resolver. Você já sabe, antes da questão 37, lá no finalzinho da 36 aí no livro. Você já sabe que o verbo concorda em pessoa e número com o núcleo do sujeito. Mas e se o sujeito for um pronome? Vamos ver como é que fica se o sujeito for um pronome. Aí você vê a questão 37 aí para fazer junto comigo. Reescreva a frase seguindo as orientações. A letra A pede: substitua o sintagma destacado pelo pronome adequado. A menina é de família haitiana. Então, você tem aí as opções. É eu, ela ou nós. Aqui, olha. Tá bem claro que é o ela. Ela é de família haitiana. Os meninos Zayn Assad e as irmãs Warda e Sheza viviam bem. Quem vai ficar no lugar aí do que está em negrito? Eles, não é isso? Eles viviam bem. Faça aí junto comigo. Essas crianças viajaram sozinhas. Essas crianças eu posso substituir por quem aqui? Por elas. Elas viajaram sozinhas. Letra B. Certo, pessoal? Letra B. Na frase seguinte, adicione ao sujeito um pronome indicando quem fala também realiza a ação. Hoje eles vivem em um abrigo. Hoje, então se eu quiser colocar a pessoa, por exemplo, eu estou falando aí nesse momento. Então eu vou ter que inserir aqui o pronome eu, para poder mostrar que quem está falando também está realizando a ação. Olha, hoje eles vivem em um abrigo. Como eu vou escrever para poder provar que quem fala também está realizando a ação? Hoje eles e eu, então eu inseri aqui, olha. Eles e eu, aí não vai mais ficar vivem. Vivemos, porque você tem que fazer a concordância. Com o eles e eu, é nós, não é isso? Nós vivemos. Então, hoje eles e eu vivemos em um abrigo, certo? E aí faz um lembrete aqui nas páginas 27 e 28, passe lá para as páginas 27 e 28, para lembrar dos pronomes pessoais. Fazendo junto comigo aí. É lá na hora do estudo, você já fez uma parte aí dessa atividade. Tem o quadro aí, organize suas ideias, é aí que você vai fazer. Já localizaram? Pronomes pessoais. Aí aqui faz o lembrete novamente. O número e fica no singular e plural. Quem é do singular? Primeira pessoa, eu. Segunda, tu. Terceira, ele ou ela. Primeira pessoa no plural, nós. Segunda, vós. Terceira, eles ou elas. Aí aqui você tem os oblíquos. Quem concorda com o eu? Me, mi, comigo. Com o tu, te, ti, contigo. Com o ele ou ela, se, si, consigo, o, a e lhe. O ou vai estar bem aqui. Com o nós, nos e conosco. Com o vós, vos e convosco. Eles ou elas, se, si, consigo, os, as, lhes. Esses pronomes fazem a combinação com os pronomes pessoais, que nós temos os retos e os oblíquos. Vamos ver a atividade aí de Organize as Ideias. Esse quadro aí no Organize as Ideias da página 27, você tem que completar aí quem precisa ficar. Então, nós temos aqui pronomes pessoais, aí já está escrito do caso reto. Aí eu vou ter que escrever aqui os pronomes pessoais do caso reto. Aqui, como eu tenho os pronomes que nós já lemos aí, você vai colocar aqui, pronomes pessoais do caso reto e pessoais, o quê? Oblíquos, não é isso? E esses aqui são pronomes do quê? Algum, alguma, nós lemos na aula passada. Nenhum, toda, muito, muita, pouco. Vamos conferir aqui. Como você deve completar?
pronomes pessoais do caso reto. Você insere aqui no quadro. Eu, tu, ela, ele, ela, nós, vós, eles ou elas. Esse segundo quadro aqui, como eu já tenho os pronomes aqui, estão descritos aqui dentro, está precisando colocar o nome desse grupo. Quem é esse grupo? São os pronomes pessoais oblíquos. Você coloca aqui. E aqui nós já sabemos que são quem? Os indefinidos. Você escreve aqui, certo? E estudem, viu? Leia este título de notícia. Você vai passar para a página 28. Essa notícia está na página 28 aí. Você já fez a parte da notícia, que foi na aula passada. Aí leia este título de notícia. Organize as ideias. Navio resgata 48 refugiados. Localizem aí onde está esse título de notícia. Aliás, desculpem, ainda não organize as ideias. Na segunda questão, leia este título de notícia. Navio resgata 48 refugiados em bote inflável no mar Egeu. Então, você tem aqui. Perguntou, a oração está na ordem direta ou indireta? Explique. Olha, o título está na ordem direta, pois segue essa estrutura. Quem é o sujeito? Navio. Quem é o verbo? Resgata. E quem é o complemento? 48 refugiados em bote inflável no mar Egeu. Então, você tem essa ordem aí. Sujeito, verbo e complemento. Se obedecer essa ordem, é ordem direta. Certo? Agora sim, nós vamos lá para a manchete da página 28. Aí na terceira questão. Éramos eu e ele e Deus naquela praça, diz homem que resgatou bebê abandonado em São Paulo. Aí aqui você tem de onde foi tirada essa notícia. Aí a primeira pergunta. Qual é o sujeito da forma verbal éramos? O sujeito é eu, ele e Deus. Ó, éramos. Está falando de quem? Quem era? Eu, ele e Deus. Esse é o sujeito. Você observa que não está na ordem direta, não é isso? Explique a concordância entre esses termos da oração. O sujeito ele é formado por pessoas gramaticais diferentes. Primeira pessoa, que é o eu, e terceira pessoa, que é ele, e Deus, que também fica em terceira pessoa. O verbo, então, é flexionado na primeira pessoa do plural, o nós. Então, observem aqui, o que eu devo levar em consideração? Toda vez que o eu estiver inserido na oração, mesmo que seja com outras pessoas gramaticais, você deve fazer a concordância usando o plural nós, porque o eu está inserido, certo? Leia este trecho de uma reportagem, ainda na página 28, é a quarta questão. Mineiro vende casa e compra hotel para ajudar imigrantes e refugiados. Empresário está buscando voluntários e empresas parceiras para ajudá-lo a transformar um hotel desativado em uma casa de apoio ao imigrante e refugiado. Parece loucura, mas é isso mesmo. Vendi minha casa e comprei esse hotel desativado para desenvolver um projeto que vai ajudar os imigrantes e refugiados. Aí a pergunta, a frase do empresário Luiz Cláudio Corsini, 39, reflete a surpresa de quem descobre que ele vende a própria casa em Belo Horizonte e adquiriu um prédio em Esmeraldas, na região metropolitana da capital, em prol de um projeto social. Então, de onde foi tirada a notícia, vamos ver o que pergunta aí. Questão 4. Localizem aí a letra A. Qual é o assunto dessa reportagem? É a ajuda prestada aos imigrantes e refugiados. A quem se refere o pronome destacado no subtítulo da notícia? Esse pronome aí, no subtítulo, empresário, ao empresário. Em que pessoa do discurso está esse pronome? Ao empresário eu posso substituir por ele, não é isso? Então é terceira pessoa do singular. E qual é a função sintática desse pronome na oração? É o complemento do verbo ajudar. Ajuda ao empresário. Então, está complementando o verbo ajudar, certo? Passam aí. Releia este trecho final.
nós temos aqui que ele vendeu, ainda na mesma página, letra E, que ele vendeu a própria casa em Belo Horizonte e adquiriu um prédio em Esmeraldas, na região metropolitana da capital, em prol de um projeto social. O pronome ele se refere a quem? Novamente, ao empresário Luiz Cláudio Corsini. Qual é a função sintática de ele na oração? É sujeito das formas verbais, olha. Ele vendeu e adquiriu, então é o sujeito. O pronome ele indica que a ação de vender é praticada por aquele que fala, com quem se fala ou de quem se fala. De quem se fala, nós estamos falando do empresário. Não é ele que está falando, não se está falando com ninguém, é de quem se fala, é dele que estamos falando, certo? Bom, então até aí foi a aula de hoje. Vocês devem enviar as fotos das atividades resolvidas até a tela anterior, as que foram feitas agora, e as que a gente corrigiu que eram para ter sido feitas em casa na semana passada. Agora vamos ver as orientações para o término da nossa aula. O que é que vocês devem fazer? Enviar as fotos das atividades realizadas e corrigidas neste vídeo, que foi até a tela anterior. Você deve enviar via Proesc, tenta enviar por lá, porque elas devem ficar arquivadas e lá o professor já tem o controle de quem envia. Segunda, você vai ler as páginas 22 e 23 do livro didático, que fala do diálogo argumentativo, que nós vamos falar sobre isso na próxima aula. A terceira orientação, você vai pegar o livro de atividade na página 13, vai ler e resolver as questões. E a quarta orientação, você vai ler e resolver a avaliação parcial, que está sendo enviada por atividade via Proesc, e enviar as fotos da resolução. Você não precisa imprimir a atividade para resolver, você pode enviar só as respostas. Olha aqui a observação. Pode enviar as fotos somente das respostas, em sequência ilegíveis. Aí lá na orientação, organização da aula, eu vou dizer a data limite para entrega. Como eu falei para vocês que vão durar 2 semanas esse vídeo, vai terminar só no final do mês o prazo. Entenderam? Você vai enviar as fotos do que foi corrigido e realizado. Das páginas 22 e 23 você vai somente ler, mas é para ler, viu, pessoal? E no livro de atividade você vai resolver a página 13. Esse aqui você não precisa enviar a foto, você vai enviar a foto do que foi resolvido e da avaliação parcial que você vai estar enviando para mim. Detalhe, essa pequena avaliação aí, ela não tem correção, a correção vai ser individual para cada um, tá certo? Então, com isso a gente finaliza as nossas aulas e eu espero que todo mundo se dedique, estude, procure o seu tempo para fazer. Um bom dia, boa tarde ou boa noite, eu não sei qual é o horário que vocês estão usando aí para fazer as aulas. O importante é você escolher o seu momento e fazer, realizar, para não ficar perdido, não acumular atividades, tá certo? Então, até a próxima.